A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, na presença do Senhor para lecionar mais uma escola bíblica aqui diretamente para o seu lar, aí juntamente com sua família, que você possa estar aprendendo conosco. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estar na tua presença para glorificar o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos iniciando, meu Pai, mais uma aula na tua presença, fazendo, meu Deus, o teu ir de ensinar, meu Pai, as pessoas, ó Deus, e falar da tua palavra, meu Pai, aquelas pessoas que querem aprender, Senhor, das tuas santas escrituras, meu Pai. E assim desde já abençoa a mim, Senhor, que estou aqui, e também a todos quanto irão, Senhor, assistir essa aula, que irão ouvir, meu Pai, que tu possa dar compreensão a cada um delas, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, como os irmãos já estão vendo aí, nós estamos na lição número 5, sobre o arrebatamento da igreja. Já passamos já por as lições, sobre desde a primeira aula, e nós sabemos que temos a introdução dos acontecimentos sobre as últimas coisas, a escatologia. Estamos estudando a escatologia e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que é o arrebatamento da igreja. E queremos aqui desde já, amados, dizer a você que fique atento, aqueles que as aulas passadas, você que ainda não assistiu, você assista às aulas passadas para que possa compreender, porque não adianta você começar a assistir uma aula no meio, sem assistir do início, fica mais difícil de você entender os acontecimentos. Então, como nós já tratamos na aula passada sobre o estado intermediário dos mortos, precisa compreender exatamente a respeito desse assunto que é importante e os assuntos passados, E nós vamos hoje aprender a respeito desse acontecimento que acontecerá, será o próximo evento, Nós estamos na dispensação da graça e logo após acabar essa dispensação, iniciará o arrebatamento da igreja. A temática em foco diz assim: o arrebatamento é o evento mais aguardado pela igreja do Senhor. Nós ansiamos pelo ressoar da última trombeta para que enfim possamos estar com o Senhor eternamente. Então, meus irmãos, o arrebatamento é realmente um dos eventos que a igreja está aguardando, mais aguardado da igreja, porque é algo que vai ser um acontecimento dos maiores do que já aconteceram na face da terra. O arrebatamento da igreja é um evento que vai envolver o resgate de todos os santos da igreja do Senhor, E nós vamos ver também que o arrebatamento da igreja ele vai acontecer tanto dos que estão vivos quanto dos que estão mortos, os que já morreram. Vai envolver os que morreram em Cristo. Nós estudamos na aula passada a respeito do destino daqueles que morreram em Cristo e dos que morreram sem Cristo. Então o arrebatamento vai ser uma evidência, vai ser um acontecimento que não está longe, eu creio que está próximo, bem próximo, porque nós vamos ver aqui os acontecimentos com relação ao que o Senhor Jesus predisse ao anteceder esse evento tão maravilhoso, que é o arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe é uma bem conhecida, que fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele.
Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Amém, né, irmãos? Fizemos a leitura bíblica. Vamos à introdução. Vamos à introdução, que diz exatamente assim. Brevemente, um grande evento acontecerá e será noticiado por todos os veículos de comunicação, bem como será grandemente comentado em todas as redes sociais. Esse evento é o arrebatamento da igreja. A gente já pode imaginar, irmãos, como vai ser o noticiário desse evento. A gente já pode imaginar como será a mídia, os meios de comunicação, jornais, o evento mundial que acontecerá, que será o arrebatamento da igreja. Nós vemos aí que essa ilustração, né? Onde está aquele povo barulhento? Os jornais vão noticiar, cadê aqueles irmãos que davam glória a Deus, que davam aleluia, cantavam nos templos, onde eles estão, né? Então nós vamos, claro, estaremos com o Senhor na glória, não estaremos mais neste mundo horrendo, deste mundo terrível, mas nós estaremos com o Senhor. Então vai ser um arrebatamento da igreja, vai ser notícia mundial e nas redes sociais e jornais. A palavra arrebatamento significa arrancado rapidamente com força. Então essa palavra arrebatamento, ela não tem na Bíblia. Essa palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Existe o evento, como a gente viu lá em Tessalonicenses, e várias outras passagens que falam sobre a volta de Jesus para tirar os seus, a igreja do Senhor. Então, o arrebatamento foi colocado o nome por quê? Porque é uma palavra que significa arrancado rapidamente com força de um lugar para outro. É o que acontecerá. De repente, todos desaparecerão. Isso é o arrebatamento. Então, e abrangerá apenas aos salvos em Cristo de todas as gerações. Então, como eu falei, somente os salvos em Cristo serão arrebatados. E os que dormem também não serão, não estarão mais vivos, né? Claro, os que estavam mortos em Cristo, os que estiverem por ocasião desse acontecimento, eles vão ressuscitar primeiro, como diz a palavra. Esta lição apresentará alguns elementos desse grande evento para a igreja. Que Deus nos ajude em Cristo para que possamos chegar lá, certo, irmãos? Então, nós vamos ver alguns elementos, né, que precedem a este acontecimento. Princípio das dores é o ponto 1, né, o que vai preceder, os eventos que vão preceder a este acontecimento. Por que o princípio das dores? Ao ser perguntado sobre os sinais que indicarão sua volta e o fim dos tempos, diz-nos quando acontecerão essas coisas. Os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Mestre, quando será o fim do mundo, o fim dos dias, né? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, lá em Mateus 24, né, os discípulos ficaram curiosos em saber sobre esse grande acontecimento, né? Jesus apresenta aos discípulos uma longa lista de acontecimentos nos últimos dias. Então nós vemos lá, irmão, lá em Mateus 24, ele dá uma lista bem detalhada a respeito do que vai acontecer antes de surgir o arrebatamento da igreja. Muitos eventos que nós vamos ver agora aqui. Aí diz assim, ó, no corpo do seu discurso, né,
Cristo apresenta sinais calamitosos que serão intensificados na medida em que o seu retorno se aproxima. Então, como a gente já fala, serão intensificados, certo? É como nós vamos ver lá que será como uma mulher, né, que está para dar à luz, ela tem os vários eventos, né, para que o menino nasça, né? As dores vão aumentando, né? As contrações, como diz assim, posso dizer, para quem está na gestação, a mulher na gestação, ela sente as contrações. E aquelas contrações, elas vão aumentando, certo? Elas vão aumentando, vai diminuindo os intervalos das contrações, aquelas dores, né? Então, Jesus comparou a sua vinda dessa forma, certo? As guerras e rumores de guerras, certo? Mas sempre aconteceu guerra, sempre aconteceu, mas estão acontecendo com mais intensidade, né? As nações aí estão se guerreando, tanto degradando economicamente, como, né, não está sendo ainda através de guerra entre os países, mas estão se degladiando, uns lançando mísseis, outros estão insultando o outro, né? Nós vemos aí constantes brigas dos Estados Unidos com a China e a Rússia apoiando a China, e nós vemos aí, irmãos, que são coisas que Jesus havia predito antes, né? Aconteceu o que? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e logo acontecerá, no caso assim, quando Jesus arrebatar a igreja, né? Com certeza também o mundo vai sofrer aí grandes calamidades. A nação se levantará contra a nação e o reino contra reino, né? Fomes, terremotos em vários lugares. Então nós vamos ver, irmãos, cada ponto desse, né? Vamos explicar a respeito dos acontecimentos que precedem o arrebatamento da igreja. Aí temos os sinais, né, que são apresentados como primeiro o princípio de dores, né, princípio das dores, Mateus 24:8. Nós vimos aí essa ilustração, né, sobre guerras. Aí tem a guerra tanto de armas como a guerra por vírus, né? Ninguém duvida que esse vírus aí tenha sido criado em laboratório. Para quê? Para atingir as nações. Não existe uma arma mais letal do que uma arma biológica, né? Porque as armas biológicas elas são invisíveis, e como nós vemos aí, quando um vírus é fabricado, é feito, né? É criado em laboratório, aí causa o desastre, né? Tanto econômico, social, político, né? Nós vemos aí no mundo aí, por conta de um vírus, né, invisível, causou esse desastre todo, né? A palavra dores neste texto está significando dores de parto, como eu falei, né? As contrações, né? O princípio das dores, porque Jesus disse que ainda não era o fim. Então nós estamos aqui passando por esse princípio de dores. Nós sabemos que devemos passar, né? A igreja não está isenta disso, irmãos, não está isenta, certo? A igreja tem que passar por esse princípio de dores. Entenda que ela vai passar pelo princípio das dores, mas não vai passar pela grande tribulação, porque ela estará com Cristo. Cristo estava alertando que todos os sinais não seriam o final consumado, mas o aviso de que este fim estava prestes a acontecer, certo? Então ele nos deu um sinal, nos deu um aviso. Olha, quando estiver acontecendo, fiquem atentos, fiquem alertas, porque está prestes a acontecer, certo? Já estamos vivendo a tribulação? É a pergunta. O que você responde? Nós já estamos vivendo a tribulação, né? Será que nós estamos vivendo? Então, a tribulação depende de que tribulação, né? Se é a tribulação com relação ao princípio das dores, sim. Mas a respeito da grande tribulação, não, né? Porque nós estaremos com Cristo logo após o arrebatamento. Então, muitos tendem a confundir o princípio das dores com o período de tribulação na terra, né?
mas não é assim, certo? Como eu falei. Quando a Bíblia trata sobre a tribulação, ela afirma que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, certo? Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão confundindo o princípio de dores com a grande tribulação, certo? O princípio de dores nós já estamos passando. A igreja vai passar, está passando pelos princípios de dores, que são o que? Como eu falei, os acontecimentos que vão preceder o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Então, quando Jesus falou assim, haverá uma grande tribulação, Mateus 24 e 21, aí é falando a respeito da grande tribulação, certo? E princípio de dores não é a grande tribulação, entenda, tá bom? Nós já estamos passando o princípio de dores, mas a grande tribulação ainda virá. Devemos ter em mente que quando a gente diz assim que o período de tribulação somente terá início após o arrebatamento da igreja, como eu falei, sendo marcado pelo aparecimento do anticristo, né? Vai ser marcado pelo aparecimento de um líder mundial que irá trazer aí uma paz mundial, uma paz, uma falsa paz, né? Uma paz que vai durar por pouco tempo, né? Paz passageira. Então, sendo marcado assim, quando aí você diz assim, irmão Pedro, e o anticristo ele já talvez já esteja entre nós? Pode-se dizer que sim, né? Como assim, irmão Pedro? Mas não tem um líder mundial ainda? Não, eu estou falando assim a respeito, amados, de que a Bíblia diz que o anticristo ele vai nascer de uma mulher, certo? Então ele já pode ter nascido sendo criança, não sei, né? A gente pode especular isso, que ele já tenha nascido, mas isso aí nós só vamos ver, né, mais adiante. Nós vamos falar só sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Nós vamos estamos só frisando rapidamente o princípio das dores, né? Também, como a gente diz assim, é uma etapa que antecede o arrebatamento da igreja, que alertando ao mundo que Cristo breve virá, né? Como eu falei, e o princípio das dores vem primeiro, depois a igreja é arrebatada. É o que nós estamos passando neste momento, né? Momento na dispensação da graça. Temos que passar, porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar, estamos passando por esse princípio de dores. Não vos assusteis, 1.3. Enquanto o mundo estará agitado com os acontecimentos dos sinais, certo? Enquanto o mundo está agitado, a igreja deve permanecer firme e constante, aguardando a esperança do grande evento esperado, o seu arrebatamento. Então, irmãos, a diferença da igreja para com o mundo, né, com os que ainda não são do Senhor Jesus, que não aceitaram a Cristo, é que eles estão passando por esse princípio de dores e estão sofrendo, né, os acontecimentos, mas não tem nenhuma esperança. Pelo contrário, nós temos, né, e devemos permanecer firmes nessa esperança, porque tem muitas pessoas aí que já perderam, muitos irmãos já perderam essa esperança de aguardar a vinda de Jesus, né? Abandonaram o Senhor, abandonaram os seus caminhos. Então, irmãos, pois nós devemos ficar esperançosos, né, por esse grande evento, por esse grande acontecimento que breve acontecerá, pois dada a ordem, aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, pois dada a ordem e com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, irmãos, a palavra arrebatados, né,
eu havia dito no início da lição que a palavra arrebatamento não tem, né? Arrebatamento não tem na Bíblia, mas tem a palavra arrebatados, certo? Entenda que, por exemplo, trindade, só para a gente explicar, a palavra trindade também não tem na Bíblia, mas nós sabemos que se refere aqui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Então são palavras que às vezes as pessoas dizem, você fala que é do arrebatamento, da trindade, mas não tem na Bíblia. Realmente não tem a palavra, mas fala sobre ele, sobre o evento, fala a respeito do evento, né? Que a Bíblia diz que seremos arrebatados, certo? Ou seja, seremos transportados com força, arrancados com força de um lugar para outro. Juntamente estaremos com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Podemos encontrar notícias, né, que refletem o preparo de pessoas para um apocalipse zumbi, né? Às vezes a gente vê nas redes sociais, né, aqueles filmes de pessoas, né, como zumbis, né? Mas isso aí não é algo real. São filmes que trazem ali um acontecimento que não é real, né? É fictício. O acontecimento é só ficção, né? Dizem que ali os homens vão ser zumbis, né? Mas isso não tem nada na Bíblia, não fala a respeito disso, mas que os filmes, né, e séries aí colocam muita evidência a respeito de que a humanidade vai se transformar em zumbis, mas não é real esse acontecimento, certo? Colocam o Apocalipse como fosse um evento que terá os zumbis nesse evento. Não acontecerá isso, não será dessa forma. E outro também diz assim, até mesmo planejando realizar colônias em outros planetas, caso a Terra se torne inabitável. Nós vemos também outros eventos, né, outros filmes e séries, né? Quantos filmes e séries você vê aí, a humanidade ela formando colônias no espaço, né? Já tem uma estação espacial lá no espaço, né? As pessoas querendo ir morar em outros planetas, né? Em Marte, na Lua, colônias feitas pelo homem para que prevendo que essa terra aqui não vai ser mais habitável, né? Mas nós sabemos que biblicamente ela vai ser habitável, certo? Ela vai ser e vai continuar habitável, só que a Bíblia diz que serão novos céus e nova terra, e para lá esses eventos acontecerão, mas não vai ser preciso o homem sair daqui da terra, porque tem muitas aí as especulações a respeito de que o aquecimento global vai acontecer, né? E os maremotos, terremotos, algumas ilhas não deixarão de existir, ou seja, o aumento do nível do mar, etc, né? Tudo por conta do aquecimento global. Mas nós sabemos que isso está acontecendo por conta do próprio homem. Isso é culpa do homem, o homem que está destruindo o ecossistema, a natureza. Mas nós cremos que Deus irá, né, intervir, o Senhor virá arrebatar a igreja antes que assim não se torne algo difícil de se viver, certo? Então é esperança, né, de que nós logo, né, esperamos que o Senhor venha buscar a sua igreja. Porém, os sinais que antecedem a volta de Cristo têm como propósito alertar a todos o que está às portas, né? Que Ele está às portas. Então, o Senhor está às portas, Ele está perto de vir, né? Já é a última hora, certo? Eles não são a confirmação de que estamos vivendo no período da tribulação previsto na Bíblia. Pelo contrário, eles são necessários, contudo, não são o fim, mas sim um aviso que breve está o fim. Então, Jesus disse que ainda não é o fim, né? Não é o fim. Então a gente tem que saber isso, que o fim virá, mas
e isso iniciará a era do fim quando a igreja começa, quando a igreja for arrebatada. Então aí acontecerá essa parte da era do fim. Sinais dos tempos. Aí nós vamos ver aqui o ponto 2 sobre os sinais do tempo. Aí tem os sinais da natureza, Jesus havia previsto, né? Os sinais da volta iminente de Cristo e do final de todas as coisas ocorrerão na natureza, né? Como eu falei, né? O sermão profético, Jesus afirmou que haveria muitos terremotos, grandes sinais no céu e coisas espantosas. Está lá em Mateus 24:7 e Lucas 21:11. Ou seja, irmãos, vamos falar a respeito dos sinais que afetam a natureza. Você vê aí muitos alagamentos, né? Enchentes. Nós presenciamos nesse ano, né, que foi um dos lugares assim, os lugares que antes não havia enchentes ou ocorreram, né? Desmoronamentos, chuvas torrenciais, tudo sendo devastado pela água, né? E outros acontecimentos como aquele grande tsunami, né, que aconteceu ali no Japão, né? Aconteceu aquele terremoto ali na Índia e vários lugares do mundo, né? Sabemos que isso precede a volta de Jesus a respeito da natureza, né? Esses terremotos que mataram milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Dizimaram pessoas em maremotos que dizimaram milhares de pessoas por conta de que dos sinais que Cristo havia avisado que ia acontecer e agora está acontecendo com mais intensidade. Não precisamos procurar muito para saber que todas essas coisas estão acontecendo. Tem aí a respeito do terremoto que aconteceu lá no Haiti, né, em 2010, onde milhares de vidas permaneceram naquele país, né, pereceram naquele país. Então foram milhares de vidas mortas naquele grande terremoto que houve no Haiti. Ficou mesmo assim, irmãos, devastado, só um monte de pedra, né, de casas e prédios caídos, uma catástrofe, né? Isso são os sinais da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, a respeito da natureza. Ainda podemos listar, né? Aqui quedas de meteoros, furacões, tufões, vulcões, erupção, maremotos, tornados, tudo esse acontecimento é a natureza, né? Indicativos de que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Romanos 8:22. Como falar em Romanos, né? A natureza geme, né? Ela sofreu por decorrência da queda do homem lá no Éden, de Adão. Aí através disso a natureza sofreu detrimento e, como fala o apóstolo Paulo, ela geme, né? Como em dores de parto. Então, irmãos, é muito importante nós observarmos esse relógio de acontecimentos, né, que indica a volta de Jesus e o arrebatamento. Sinais na sociedade. Nós vemos outros sinais, irmãos. Tem sinais na natureza, nós já vimos, né? Vamos agora ali sobre os sinais, né, que ocorrem, né, que ainda ocorreram e que ocorrem na sociedade, que é muito grande. Eles não somente atuarão e refletirão na vida social, mas na moral e religiosa também. Então nós vamos ver aqui que sinais são esses na sociedade. Vamos ver aqui já já. Em linhas gerais, os sinais, né, na vida social são comparados aos dias de Noé, né, e de Ló. Lá em Lucas 17, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, né? Então, o que aconteceu lá nos tempos de Noé? O povo lá folgavam, davam-se em casamento, divertiam-se, bebiam, viviam na devassidão, na luxúria, né? E até que veio
a água, né, do dilúvio, e assim matou a todos porque não estavam de acordo com a vontade do Senhor. Assim é nos dias de hoje também, né? Quando a gente fala sobre a questão também da área social, é a respeito de hoje, que nós vemos, irmãos, que no fim dos tempos, né, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, certo? Como diz lá em Romanos 1:25. Hoje, o que antes era considerado errado é certo. O que antes era considerado, irmãos, algo imoral, agora é algo normal. Então, irmãos, isso também nos mostra e é um alerta para sabermos que o fim dos tempos já está acontecendo por conta da degradação moral das pessoas. Serão tempos em que a humanidade servirá mais a criatura do que o Criador, né? Ou seja, as pessoas estão aí mais crendo no que pegam, né? Estão crendo mais na criatura, mais no que se vê, e o espiritual está a cada dia diminuindo. As pessoas não estão mais acreditando em algo espiritual, tudo é o materialismo tomando de conta, né? Então, como a gente fala aqui, a respeito de Romanos 25, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Amém. Né? Infelizmente, né, é o que está acontecendo também, certo? Aí os outros deuses, né, Buda, Confúcio, Maomé, outras entidades aí que estão colocando na frente do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E isso, irmãos, está fedendo nas narinas de Deus. E logo, logo o Senhor não mais permitirá isso, né? Porque existe um tempo e esse tempo o Senhor vai fazer quando recolher a igreja deste lugar. Ainda podemos acrescentar os sinais da vida social, guerras, rumor de guerras, né? Temos aí a questão das pessoas aí, como eu falei, das nações guerreando umas contra as outras, né? Jesus havia predito isso. Fomes e epidemias, né? Nós vemos também que a fome, irmãos, na igreja é muito, né? Nós falamos a respeito da humanidade, no mundo todo existe a fome ainda muito grande. Então nós temos uma ideia, o mundo hoje, irmãos, tem condições ele produz alimento para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas, sendo que a nossa população hoje chega a mais de 7 bilhões. Ou seja, por que muitas pessoas estão passando fome? Por conta da má distribuição, né, dos alimentos, do desperdício de comida muito grande, muitos tendo pouco e poucos tendo muito, né? Então Jesus predisse isso a respeito dessas fomes, das epidemias, né? Estamos passando por esta não é a epidemia, mas sim uma pandemia, né? Envolve na escala mundial, né? A respeito dessa doença que sabemos que é algo que é eminente, né? Deus está aí mostrando para a igreja que Jesus está perto de voltar. Também outras coisas, os sinais com relação à vida moral, né? A enganação, né? Sobre o que? Sobre os falsos profetas. Em Mateus 24, 4 e 5 diz assim, Jesus falando que muitos viriam no meu nome, né? No nome de Cristo, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então existem muitos falsos profetas, falsos cristos, né, que estão aparecendo aí dizendo que é o Salvador da humanidade, que é o Messias, mas nós sabemos que isso era predito por Jesus. Outra coisa também é traição e ódio, né? Lá em Mateus 24 e 10, eu vou abrir aqui só para você saber a respeito também dessa degradação moral. Quero que você abra também aí Mateus 24, versículo de número 10. Eu vou abrir aqui. Mateus 24,
e versículo 10. Se você puder também acompanhar comigo aí, pode acompanhar. Diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Né? Então, irmãos, e versículo 11 diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Então, a respeito também do versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. No versículo 12: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, vemos aí na questão social, né? O ódio entre as pessoas. Hoje, infelizmente, as pessoas matam simplesmente por besteira, por bobagem, né? Matam o ser humano um ao outro, principalmente com relação a disseminação aí das drogas, né? Essas facções aí de traficantes, né? Comandando essas favelas, né? O tráfico de drogas. Então, aconteceu muitas mortes e está acontecendo por conta que o homem deixou, né, de amar o ser humano. Hoje estão banalizando a vida humana, né? Não existe mais humanidade, não existe aquele ser humano, mas sim que amam a si próprio, né? Então, como diz a Bíblia, odiarão uns aos outros. Os sinais na vida moral também indicam a questão da iniquidade, né? Mateus 24:12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, né? O amor de muitos se esfriará. Então, é o que eu falei, né? As pessoas vão ser amantes de si mesmas, né? Presunçosas, soberbas, amando mais a si próprio do que ao próximo. Então, também tempos trabalhosos, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1, 2, né, irmãos? Estamos vendo aí, e tanto lá em Timóteo como lá em Mateus, Jesus falou a respeito, né, a respeito do amor de muitos que esfriará, né? A maldade, né, é um dos sinais também que vai preceder a volta de Cristo. Não podemos esquecer que o âmbito religioso também apresentará seus sinais, o que é apostasia, né? Apostasia é um dos sinais, certo? Vamos ver aí, vamos ler lá em 1 Timóteo 4 e 1. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia. Vamos aqui treinar, né, a passagem bíblica. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. Olha o que é que diz assim, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, ou se abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, diz aqui, nos últimos tempos, nós já estamos nesses últimos tempos, né? Tem também os escarnecedores, haverão pessoas escarnecedoras, que irão escarnecer do Evangelho, que vão, como a gente viu aí, irmãos, nesses carnavais, né, que passaram pessoas travestidas como de Jesus, blasfemando contra o Filho de Deus, né? Então nós vemos aí, irmãos, banalizado, dizendo que Jesus era gay, né? Então, irmãos, isso aí é algo que Judas, né, já havia falado a respeito de pessoas escarnecedoras, certo? Que escarneceriam o nome de Jesus. Eu vou ler aqui lá em Judas, só para nós vermos a respeito também desses sinais, né? Judas, capítulo 1, versículo 18.
Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas versículo 18. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que acusam divisões entre vocês, os quais seguem as tendências da própria alma e não têm o Espírito Santo na vida. Tem pessoas que zombam, escarnecem do nome do Senhor. Quantas vezes você já não viu, né? Como eu falei já, pessoas escarnecendo o nome do Senhor. Mas isso, irmãos, isso não será pego por desapercebido, não. Deus vai requerer de todos esses, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, certo? Aleluia. Não podemos esquecer que o âmbito religioso também apresentará seus sinais. Por exemplo, falta de fé, também em Lucas 18:8, né? E perseguições religiosas. Também nós vemos aí vários cristãos, né, hoje estão abandonando a fé, estão deixando o Senhor, estão se apostatando da fé, né, deixando de acreditar no Senhor para acreditar em doutrinas de demônios. E as perseguições religiosas, né? A Bíblia diz que muitos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Nós vemos aí em vários lugares nesses países comunistas, como China, né, Cuba, e outros países que são comunistas, que proíbem a fé cristã nesses locais. São mortos, são presos e são queimados até vivos, por conta que servem e estão professando a fé de Cristo, né, que são cristãos. Então a perseguição religiosa e a falta de fé também vai ser algo que vai acontecer, precedendo, né, que está acontecendo, como Jesus disse, e precede ao arrebatamento. Líderes religiosos que apresentarão como pastores de ovelhas, porém são apenas ladrões e salteadores. João capítulo 10, versículo 1. Né? Então são aquelas pessoas que se travestem de bonitinhos, de bons, pessoas que falam bonito, que estão lá na frente dos púlpitos, nos altares da igreja, mas não sabem ali que são pessoas, pastores, né? São lobos travestidos de ovelhas, né? Pastores que pensam ser, a gente pensa visualmente ser pastores, mas são lobos devoradores. Então, são ladrões e salteadores. O terreno está preparado. Ponto 2.3, né? O terreno está preparado. Então, irmãos, toda a desordem que acontece no mundo tem um único objetivo: preparar o terreno para a atuação do anticristo. Todas essas coisas, irmãos, estão acontecendo porque está preparando-se o terreno para que venha o anticristo, certo? Tudo está sendo preparado. Então, por isso que eu falei anteriormente que talvez o anticristo já esteja entre nós. Como? Eu não sei, eu estou assim só apenas especulando que pode ser que ele já tenha nascido, que ele já porque a Bíblia diz que ele vai nascer como da semente de uma mulher, né? Ele vai imitar exatamente a Jesus, certo? Ele vai nascer de uma mulher e vai ser totalmente munido de poderes sobrenaturais, né? Que no caso dotado de sabedoria, que isso será dado através do inimigo, de Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele será um servo, né, o iníquo, que se oporá a Cristo, tudo que se chama Cristo, né? Então, a própria Bíblia já revela isso quando afirma que já o ministério da injustiça opera, né? Qual é o ministério da injustiça, irmãos? Da Tessalonicenses 2:7. A respeito, irmãos, que todas as nações já estão, né? Existem pessoas por trás já induzidas a querer fazer e abrir o caminho para que este reino, esse governo mundial venha, certo? Então tudo está sendo preparado.
uma só moeda, um só poder econômico, um só, no caso as fronteiras vão deixar de existir, ou seja, já acabou-se as fronteiras com relação à distância, né, de comunicação por conta de quê? Da internet, mas haverá também as fronteiras com relação a países, né, tudo está caminhando para ser um bloco só, uma sociedade só, né? Por quê? Porque virá um líder mundial que vai tratar sobre isso, né? Que vai cuidar sobre todos esses acontecimentos. A afirmação de que quanto pior, melhor, pode com toda certeza ser associada ao anticristo, né? Ou seja, irmãos, tudo está acontecendo, né? Ali no mundo hoje. Quanto pior acontecer, dependendo das profecias a respeito do fim dos tempos, melhor para ele, né? Melhor para o anticristo. Para ele, quando pior for a situação do mundo, mais fácil será a sua projeção na sociedade. Ou seja, o que é que o mundo hoje mais almeja? Igualdade social, igualdade na parte financeira. O que a humanidade hoje almeja é prosperidade, almeja o que é saúde, igualdade na questão da saúde. Então, ele está adorando, vamos dizer assim, Satanás está adorando, por quê? Porque este líder mundial vai trazer a solução para tudo isso, certo? Vai trazer a solução para todos esses problemas aí, problema social, econômico, né? Uma só moeda para que a economia ela cresça, as pessoas sejam prósperas. Tudo isso, irmãos, caminha para que o cenário esteja pronto para que o anticristo venha e seja o salvador da pátria, né? Como se diz, o salvador da humanidade. O mundo busca por uma solução e é isto que o iníquo irá apresentar mesmo, e de modo enganoso, né? Por isso que os acontecimentos preparam todo o terreno para o favorecimento do reinado do anticristo. Então, esses acontecimentos que estão aí, nós estamos vendo, já está sendo um terreno, né, preparado para que o reinado do anticristo venha. Arrancados com força, né, o ponto 3, a respeito do arrebatamento, o significado arrancados com força. Precederemos os que dormem, certo? O que quer dizer preceder? Depois, né? Então, a Bíblia diz que precederemos os que dormem, fala a respeito de que nós seremos arrebatados depois que os mortos em Cristo forem primeiro, né? Se ressuscitarem e irem até Cristo, depois nós, né, vamos ser arrebatados. Então, a palavra preceder, né, quer dizer, nós iremos, nós não seremos arrebatados antes dos que dormem, dos que morreram, né? Por isso que a Bíblia diz, nós não precederemos os que dormem, nós não vamos ir primeiro, mas sim os mortos em Cristo que vão primeiro. Existe uma grande controvérsia no meio dos Tessalonicenses a respeito desse assunto. Ao que tudo indica, eles não acreditavam que os que morreram em Cristo seriam arrebatados juntamente aos que estiverem vivos no momento. Então, irmãos, era uma dúvida que tinham, né? Tanto é que isso serão todos os salvos que morreram desde Adão até o dia do arrebatamento, certo? Até os dias do arrebatamento serão todos aqueles salvos, né, que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro. Então, Paulo precisava esclarecer, né, aos Tessalonicenses que todos iriam juntos, né? Com relação ao arrebatamento, todos irão juntos, certo? Mas numa sequência. Primeiro, os mortos, né, em Cristo, morreram em Cristo, vão ser transformados, né? E depois nós, os que estivermos vivos, vamos também ser arrebatados. Ele alertou aos crentes tessalonicenses que de modo algum os vivos terão precedência
aos que dormem. Ou seja, dizemos que vocês, pela autoridade do Senhor, que nós que estivermos vivos, que os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ir até a Cristo antes daqueles que morreram, certo? Preceder é isso, antes, né? Nós não vamos ser arrebatados antes. No momento do ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis, certo? Então, no momento do abrir e fechar de olhos, o som da trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, os mortos que estavam lá com seus corpos, que a gente estudou na lição passada, que lá eles não estão com os corpos glorificados, eles estão lá no paraíso esperando, né, o retorno de Jesus. Quando aconteceu o arrebatamento, então os corpos dos que dormiam vão ser transformados, eles vão ressuscitar incorruptíveis, ou seja, serão corpos perfeitos, semelhantes ao de Jesus, certo? Serão semelhantes ao do corpo ressurreto de Jesus. Não teve Jesus, o corpo, quando Jesus ressuscitou, ele não ali viveu conjuntamente ainda 40 dias, ficou ali depois, antes dele subir ao céu. Então nossos corpos serão semelhantes a ele, certo? Ao corpo ressurreto de Jesus, lá em 1 Coríntios 15 e 52, certo? Então corruptível. Então o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, nossos corpos serão perfeitos, certo? Serão corpos, não terão mais detrimento, não terão mais, não sentirão mais dores, certo? Então serão corpos transformados. E todos os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Lá em 1 Coríntios 15, 52 e na passagem que a gente leu em Tessalonicenses. O encontro com Cristo. Depois disso, que acontecer o arrebatamento, nós nos encontraremos com Cristo. Assim que ressoar a trombeta, Tessalonicenses 4,16, logo após todos os salvos da história tiveram seus corpos transformados, certo? Todos os corpos que morreram, morreram os salvos que morreram, os seus corpos serão transformados. Participaremos ao encontro, partiremos ao encontro do Senhor nos ares, certo? Isso aí será um outro ensinamento sobre o tribunal de Cristo, quando nós estaremos com o Senhor lá nos ares, certo? Ao contrário do que muitos pensam, a nossa entrada no céu não será desacompanhada para que encontremos Jesus lá, mas sim iremos ao seu encontro nos ares, certo? Então Jesus, o arrebatamento, irmãos, Jesus virá, mas ninguém verá ele. Como assim, irmão Pedro? Porque o Jesus, a primeira vinda dele foi que ele veio na terra, nasceu, cresceu e voltou de novo, certo? Morreu e ressuscitou e voltou ao céu. Ele novamente voltará, mas por ocasião do arrebatamento da igreja, ele não será visto, só será visto pelos salvos, porque a Bíblia diz, ao seu encontro nos ares, estaremos com o Senhor nos ares. Então será visto pelos salvos, certo? Mas na terra, os que estiverem na terra, não será visto, porque isso só acontecerá na segunda fase da segunda vinda de Jesus, quando a Bíblia diz que todo o olho o verá, certo? Nós veremos isso nas aulas que virão. Pois foi Cristo quem nos prometeu isso quando disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, promessa maravilhosa que a igreja do Senhor almeja. Glória a Deus. A essência da nossa esperança. Muitos desejam chegar ao céu, andar nas ruas de ouro e de cristal, comer do fruto da árvore da vida e habitar na Nova Jerusalém. Mas a essência da nossa esperança, amados,
a essência da nossa esperança, não pode ser focada apenas no lugar para onde vamos, mas sim em quem nos conduzirá a esse lugar. Ou seja, irmão, muitos assim falam, eu vou morar no céu, que terá, morar na cidade que terá ruas de ouro e cristal, muitas pessoas pensam, mas o mais importante, irmãos, é que nós não apenas estaremos lá, mas nós seremos governados por Cristo, nós veremos ao Senhor Jesus, nós iremos poder ver um grande Deus, abraçaremos o nosso Jesus Cristo, né? Então a presença dele é que vai ser principal gozo, a principal alegria, né? Nos encontrarmos com ele lá em Jerusalém, né? Na Nova Jerusalém. Vai ser algo maravilhoso. A palavra de Deus sempre foi enfática nisso. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então mostra-nos, esse versículo mostra que sempre o Senhor estará conosco, né? Mostra que onde ele estará, nós estaremos também. Porque é a esperança nossa de que Jesus Cristo ele estará conosco, a nos esperar, nos aguardar, né, nesse grande dia. A essência da nossa esperança, né, a essência da nossa esperança é estar juntamente com Cristo para sempre. Esta deve ser a primeira prioridade do cristão. Então a essência principal, mas é dizer assim, eu vou estar com Cristo, vou morar com Cristo, vou estar pertinho de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma esperança maravilhosa, que é a prioridade de todo cristão. Conclusão: a noiva do Cordeiro aguarda ansiosa o seu encontro com o noivo, mas enquanto isso, ela deve estar preparada para este encontro. Tudo ao nosso redor somente reafirma que Cristo breve virá. Cabe a nós somente estarmos preparados para este grande encontro. E você está preparado? É a pergunta. Você está preparado, meu irmão? Então, se não está, corra aos pés de Jesus. Busque ao Senhor. Se prepare, porque Jesus ele vai vir buscar um povo seu zeloso, um povo seu santo, separado para si, uma noiva ataviada, uma noiva pura, imaculada, para estar vivendo com ele, que é a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar, concluindo. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma lição, por mais uma aula aqui lecionada, Senhor. Muito obrigado por ter esse privilégio de estar ensinando a palavra do Senhor para os teus filhos, Pai. Continua nos fortalecendo, Senhor, nos dá esperança, sempre a esperança de poder, meu Pai, estar, Senhor, esperando a vinda do teu Filho Jesus, naquele grande dia. Nos fortalece para que assim, Senhor, nunca nos falecemos, nunca meu Pai, nunca entristecemos, Senhor, mas sim, Senhor, tenhamos sempre, meu Pai, a esperança da vinda do teu Filho, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Então, meus irmãos, quero aqui, antes de dar a bênção apostólica, dizer que até a próxima, certo? Que Deus possa abençoar você e sua família, e que eu creio que nós estaremos ainda mais e mais fortalecidos com a sua palavra. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doces consolações do Espírito Santo seja derramada sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.